Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 1º de julho, que bênção! Iniciando uma nova etapa do ano de 2020. Rogamos ao Senhor da vida que nos ofereça as bênçãos que tanto necessitamos. Que possamos abrir o coração para escutar a voz do Senhor que nos visitará através das palavras, das mensagens que aqui serão veiculadas pelos Espíritos amigos, através do Espiritismo. E que todos nós também possamos vibrar pelo trabalho, semeando a paz, as bênçãos, para envolver a todos que se aproximam nesse momento do mundo espiritual, carentes de amizade, de uma palavra de conforto. Pois bem, tema de hoje, resistência interior. Nós vamos agradecer aos bons amigos pelo livro que está às nossas mãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, organizado por Allan Kardec, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E neste nós vamos nos deparar com a citação de Jesus logo no início do capítulo, quando no Sermão da Montanha ele diz: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem a perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Nós vamos trabalhar hoje o tópico 25º, intitulado Melancolia. Vamos ouvir agora um comentário feito pelo codificador Allan Kardec, quando diz assim: Sabeis, só uma correção, é uma mensagem de François de Geneve, mensagem em Bordeaux, que Allan Kardec publicou. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a estas impressões que vos enfraquecem a vontade. Resisti. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis nesse mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito.
Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que por Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resoluto. Durante pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Nós respiramos profundamente. Eu gosto desses toques sutis. Emmanuel tem um pensamento que define filosoficamente que o poder da verdade está na síntese. Não precisa de explorar demais, falar muito. Os grandes do mundo espiritual falam usando sementes ou pérolas de um valor muito especial. A semente que vai dar fruto e vai se tornar uma árvore frondosa, com seu valor específico, por isso a pérola. Todas possuindo específico valor, cumprindo a função na ordem divina. Pois bem, aqui a reflexão, a resistência interior, é um convite muito adequado em todos os instantes da jornada, porque não podemos vacilar. Mas principalmente, conforme o contexto histórico que estamos trabalhando, dentro desse espaço de um livro que trata das bem-aventuranças dos aflitos, especificamente no que remonta à melancolia, traduz que a resistência é necessária nos momentos mais complexos, nos instantes que exigem que a gente busque na intimidade tanto os recursos quanto as ferramentas para trabalhar na edificação dos projetos que nós estamos inseridos. É natural que brote no coração, quando estamos diante do Evangelho, dos bons espíritos e também dos amigos, aquele sentimento de reconforto. Nossa, como é bom estar aqui. Como é prazeroso poder ouvir Jesus e lembrar de Kardec com seu grande esforço, junto com a espiritualidade, para nos oferecer este manancial que está nos visitando nesta manhã. Mas daqui a pouco nós vamos interromper. Aliás, o grande lance é que seja sintético. Porque daqui a pouco nós temos que ir cada um para a sua parte. Isso está esculpido no Evangelho de João, quando Jesus termina o mandato. Tende bom ânimo, não me chame mais de mestre, eu sou amigo, contei tudo, mas olha, é necessário que eu vá, agora cada um para a sua parte. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vida que segue. Porque vocês, falando para os discípulos,
precisam de colocar em prática as lições. E é muito interessante. Ontem eu dialogava com um coração amigo, eu já estava prestes a partir para o mundo espiritual. Eu estava entre a nave e o travesseiro. E aí eu disse assim, a coisa mais bela de uma amizade é poder trocar. Oferecer o que brota do coração. Com todo despojamento, com toda sinceridade e sem nenhuma presunção de modificar, de convencer o outro. Se a gente operar com essa entrega, com essa força de vontade, procurando sempre focar a luz, a gente sempre estará em sintonia com as faixas superiores, o que notadamente representa resistência a tudo aquilo que nos causa sofrimento, dificuldades. Um exemplo, você tem a presunção de levar o outro para pensar como você. Vai se decepcionar. É fatal. Por quê? Você pode até trazer para junto em um determinado momento, mas vai chegar um tanto lá na frente que o indivíduo vai por outra vibe. É natural. Porque se você quer trazer alguém para junto, significa que você tem a pretensão de dominar. É diferente quando Jesus nos chama para perto, porque nós levantamos o dedo. Aí ele falou, vinde a mim, vocês estão cansados? Vem cá. Mas agora, beleza, nós alimentamos, conversamos, agora é com vocês. Ou seja, liberdade. Mas a liberdade no que remonta à autonomia. A autonomia se adquire com conhecimento, com a experiência que vamos adquirindo, com a capacidade de administrar as emoções, os desejos. Por uma razão muito especial, que todas as filosofias na antiguidade trataram, mas eu vou citar o alemão Immanuel Kant, quando ele faz a proposta do dever sobre o ponto de vista da liberdade em escolhê-lo a partir da descoberta que ele é importante, sem trabalhar com as metas, com os projetos, principalmente motivados, ou seja, colocando luz, colocando sentimento, nós não iremos nos libertar. Observemos o que o nosso amigo espiritual está dizendo. Que a melancolia tem a ver com o espírito que aspira deixar o corpo. Vocês já escutaram esse assunto, essa teoria? Vocês possivelmente já leram essa passagem várias vezes. Eu estou perguntando no sentido realmente de se não aconteceu, chegou a hora. Porque a gente pode trabalhar essa lição aqui só sobre o ponto de vista de emoções ou de sentimentos. Mas aqui tem um caráter ciência. Aliás, nos dias de hoje, olha que beleza. Em meio à crise, as pessoas estão tão preocupadas com a ciência. Aí, naturalmente, vai se deparar com todo tipo de ciência, inclusive a de fundo de quintal, ou das opiniões polarizadas. Ciência é no sentido de descobrir a função da vida, de encontrar equações que resolvam, mas sob o ponto de vista das experiências e do envolvimento não só do indivíduo, mas com os seus pares. Assim nós podemos estabelecer uma ciência metodológica para formar, sustentar e aprimorar uma família. É todo um método científico, é metodológico, embora geralmente se faz pelo empirismo.
Vamos que vamos. Unidos venceremos. E não se estabelece organização. Aí vai aprendendo, batendo com a cara na porta, dando soco na ponta de faca, apagando incêndio. Geralmente é assim que a vida é levada. Não para se discutir etapas, o que já fez, o que precisa de ser pensado, qual a possibilidade de fazer, aquela ação que não cabe, tudo isso de uma forma organizada. Mas talvez a família do futuro, que em breve esperamos estabeleça como um grande desafio, já que nós queremos com Jesus voltar os nossos olhos para dentro. E dentro de si, dentro dos clãs. Mas o assunto está dizendo sobre anseio de deixar o corpo. Por que alguém pode desejar sumir? É em função de não estar dando conta. Mas não é só sobre o ponto de vista dos problemas da Terra. É sobre a própria desenvoltura espiritual de um ser que reencarna. Então, quando nós estamos aqui, naturalmente gera-se um desconforto. Reencarnar é pior do que desencarnar, viu, pessoal? Quem está com medo de desencarnar aí por causa dessa possível carona bendita, que se chama coroamento, tomar a Deus de uma vitória na Terra, devia estar em pânico. Eu posso desencarnar meu filho, eu não saio de casa. Olha o que está acontecendo no mundo. Todo mundo preso dentro de casa, por opção de alguns. Enquanto assim não se resolve os dramas, em todos os sentidos, da saúde, da economia, dos dramas psicológicos que estão se agigantando. Pois bem, então nós estamos nesse momento naturalmente desejosos de apertar o botão daquela condição de tô nem aí, ou me tira daqui. O espírito precisa de respirar outros haustos. Isso é fato. Por isso é que você dorme todas as noites. Não é só para recompor energia física, combinado? Não é só para isso não. Por sinal, o sistema imunológico precisa de 8 horas de sono, numa faixa mediana. Os mais velhos discutem de outra maneira. Mas eu estou falando que é necessário dormir, viu? É necessário cuidar da imunologia, da vitamina D, não é? E etc, etc, etc. Mas o corpo precisa de ir para o mundo espiritual. Sabe por quê? O cérebro não dá conta de 24 horas por dia de atividade intensa. Qualquer dúvida, dialoguem com o André Luiz. Eu só estou replicando a teoria que vem do mundo espiritual. Então o cérebro precisa de descanso. E o espírito precisa de retemperar. Ele precisa do oásis da viagem. Ele precisa de ir para o mundo espiritual durante a noite para ter conselhos, para dialogar, para ver o outro lado da moeda, para receber, portanto, vamos dizer assim, aqueles toques que possam nos fazer recordar do compromisso que temos na Terra. Então, tecnicamente falando, precisamos do mundo espiritual. Só que o que acontece? Como nós somos ainda primitivos, perto da espiritualidade superior, somos geralmente passionais, motivados pelos desejos e pelos sentimentos. Ou melhor, emoções, me perdoe. Desejos e emoções. E a emoção não é racional. A emoção não pensa. O desejo é resposta do que nós implementamos como hábito. Então, existe o desejo de se alimentar, é o corpo que está falando. Mas existe um ingrediente do prazer. Então, eu vou alimentar mais do que eu devo. Então, eu preciso de elaborar, eu preciso de racionalizar esse desejo para que ele não me leve para o buraco. Certo? Então, nós, quando impactados pelas dificuldades, entramos na
fazer uma brincadeira com vocês. Na geração mimimi, está tudo errado. Então eu tenho que esbravejar porque eu tenho direitos e etc. Quer dizer, minha dose de tolerância é 0. Porque eu avoco um direito apoiado no instinto de conservação e crio uma série de movimentos sofisticados para dizer que eu sou orgulhoso. Em nome de teorias que são muito bem elaboradas e vinculadas às leis divinas, como a justiça social. Aí eu estabeleço o quê? Um sofisma para mim mesmo. Eu me engano, apoiado em frases, em textos, em livros, em religiões, em ideologias, e saio para o mundo para resolver tudo. Enquanto eu estou, na verdade, fugindo da minha própria realidade, que são os meus limites. Eu me engano. Não é? Com aquela frase da música da década de 80, eu me amo, eu me amo. Quer dizer, eu me amo e que se exploda o mundo. Só que eu vivo no mundo, eu tenho que me adequar ao mundo, eu tenho que ser premiado, eu tenho que ser reconhecido pelo mundo. Então eu faço discursos que na verdade são sofismas. O que é o sofisma? Utilização de uma retórica para simplesmente dizer que eu quero ser vitorioso, mesmo que seja uma mentira. Então os sofistas da Grécia, eles defendiam uma tese de manhã, de tarde eram outras. Outra ideia contraditória que foi defendida pela manhã, mas na verdade é simplesmente para definir um aspecto da inteligência que quer se apresentar no mundo vitoriosa. Vocês estão observando que eu estou falando pouco do que talvez alguns precisam? É porque tem hora que a gente tem que sair tem que tirar o cativo do cativeiro. Então, prisão. Por que a prisão? Porque a prisão que sugere esgotamento. Por que se esgota? É porque não estamos sabendo utilizar as forças. Imagine, o indivíduo está encarcerado. Bom, ele tem que aguardar uma solução. Mas ele entra na histeria, no pânico, no desespero dentro da prisão. Ele quer bater a cabeça lá na jaula. Ele quer ficar gritando, esbravejando. Eu sou inocente, eu sou... Ele vai morrer de tanto gritar, por não saber esperar o time. A resolução dos magistrados, dos líderes. Então, se nós estamos dentro de um contexto desafiador, nós não podemos ser movidos pelas emoções. Embora não tem como você apertar um botão, note emoção, no emoção. Não, a emoção vai brotar. A emoção vai brotar. Mas eu tenho que ir à causa. Qual é a causa? Os meus pensamentos, que geram sentimentos, ou sentimentos que geram pensamentos. É o ir e vir. A oração é um recurso. A pacificação interior, outra. Então observemos. Eu gosto muito de falar aqui pelas manhãs. Tem hora que o evangelho aquece, a gente quer se movimentar. Significa que nós estamos interpretando erroneamente o encontro. Respira fundo. Melancolia não cabe. Melancolia é a alimentação da nossa própria rebeldia. Por que melancolia se você reencarnou para vencer os limites? Por que melancolia para entrar nos planos da apatia ou da reclamação? Não justifica. A dor vergasta, o abandono dói, a desencarnação incomoda. O luto, quando estabelece na nossa realidade e deixa de ser apenas a dor do vizinho, ele nos chama para muitos desafios, muitos. Mas nós precisamos de entender o papel da luz e intercambiar com a luz.
A luz é a busca da solução. É elevar a faixa mental. É pensar para frente. Não fazer concessão com o que está insistindo em atrapalhar as imperfeições. Construir a casa, recordando as reflexões de ontem à noite do Evangelho, construir a casa tem que ser sobre a rocha. Então temos que, primeiro, pensar no alicerce. O conhecimento espírita é fundamental. Mas o investimento na caridade, no bem, na convivência salutar, é fundamental. Porque ninguém constrói uma casa sozinho. Sobre o ponto de vista que nós necessitamos uns dos outros. Embora a sua casa mental é de sua responsabilidade, não é do seu amor, do seu filho, do seu coordenador, não, nada disso. A casa é pessoal. Mas eu estou construindo, eu preciso de um arquiteto. Aí tem aquela teoria. Se você não for pintor, não arrisque pintar a sua casa. Não vai dar legal. Contrate um pintor, porque ele sabe fazer. Chame o seu vizinho para dialogar. Nós temos um trabalho de assistência na Casa Espírita. Inclusive, eu gostaria de dizer que a FIAC disponibiliza esse serviço nesse período de distanciamento, porque não é mais isolamento. Pelo menos nós precisamos de pensar assim para mudar o painel. Você é livre. Nesse período de distanciamento, nós temos um serviço e pessoas prontas para dialogar com você, caso você precise de abrir o seu coração. Procure-nos, para que a gente possa, quem sabe, oferecer o ouvido, o colo, o abraço, o afago, porque não temos soluções, mas temos a terapêutica da amizade. Procure se você precisa. E eu queria também dizer que esse serviço da FIAC não está centralizado. Ele é dinamizado com pessoas que foram preparadas ao longo do tempo para oferecer esse manancial. Podem nos procurar. Você tem que superar o medo. Você tem que trabalhar a melancolia. Você tem que enfrentar a depressão. Você pretende permanecer apoiado em remédios? Podem ser necessários, mas até quando? Então o Evangelho tem que ser operacional. Nós temos que ser bons combatentes, superando a si mesmo e as próprias doenças. E nesse momento, trabalhar o amor, que pacifica quando operacionalizado, que lucifica quando nos colocamos de joelhos, reverenciando a bondade do alto que está vindo ao nosso encontro para dizer, ao nível do coração, o que é possível e a necessidade de pôr o pé no freio naquilo que não te compete, que não me pertence. Eu vou interromper esse ponto da reflexão dizendo: costumo falar para os médiuns quando vejo-os fora de si. Porque médium entra em transe durante o dia também, não é só na reunião. Aliás, entram muito em transe durante a semana. Naqueles momentos dos impropérios, naqueles momentos dos pensamentos avassaladores, naqueles instantes de melancolia. Sabe aquele instante que você quer torcer o pescoço de alguém? Aí você vai ver, gosta tanto dele, por quê? Então, médium entra em transe muitas vezes. Aí eu costumo dizer, isto não te pertence. Quando pronunciei essa frase, confesso que não sei se estou dizendo para o encarnado ou para o desencarnado. Mas tem coisas que não nos pertencem. E nós temos que aprender a dar um basta. E esse basta costuma ser muitas vezes durante o dia. Não é só num determinado momento que você está com ele ou com ela. Isso acaba sendo mascarado durante vários instantes. Até quando sozinhos.
quando você começa a brigar até com o computador, ou começa a ficar irritado com o cão, que não tem nada a ver com a sua dramatização, com essa necessidade de ser astro de uma história que nós não somos nada mais do que meros coadjuvantes. Tudo no universo está conectado. E sob o ponto de vista íntimo, o futuro está conectado com o passado. E ele precisa de ser compreendido agora. E o Espiritismo representa esse presente de Deus, que é a compreensão que temos que tomar as rédeas da direção da nossa evolução. Essa lição nos conclama a resistência interior. Há uma frase dita pelo benfeitor que é necessário que a gente supere os desejos que são ilusórios e passemos a operar com a vontade, que é o impacto determinante, para nos libertar destas dificuldades que são necessárias atualmente. Agora, para mudar, para transformar, os padrões devem ser com Jesus. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, na lição 161, conclui o nosso encontro dizendo, trazendo Paulo, e renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Efésios 4, 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Prescrições da moda. O que é a moda? O que está em moda? Entramos habitualmente em algumas capazes de aprovisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem interesses. Vocês sabem que nós sempre falamos das corporações da sociedade. Bilhões de pessoas são manipuladas por corporações que promovem moda para guiar o rebanho. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Então há imposições que nos atingem dentro da família. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Legendas exteriores, institutos, sistemas, política, religião, sugere, portanto, imposições. Todas estas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vistas ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade,
no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. É necessário sentir nos padrões do Cristo para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto. E nos padrões do Cristo, o sentimento, ele nos aproxima do bem, do amor, da harmonia. Quando nós estivermos bem intimamente, tudo vem por acréscimo. Até na hora de tomar uma decisão, você não fará por impulso. Você terá um tempo suficiente para responder sempre com caridade, com paz, pacificando a todos à sua volta, que estiverem suplicando pelo auxílio do Senhor. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ave Cristo, Gênesis de Minas para você. Muito obrigado pela oportunidade.